Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTubers e YouTubers do canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar um circuito para que é um sisteminha de sinalização que você pode estar usando na bicicleta. O circuito é bem simples. Nós temos o nosso conhecido arrastável, que vai mandar um sinal para o relé, e o relé vai fazer dois LEDs piscarem alternadamente. Esse aqui é um circuito meio antigo porque está utilizando lâmpadas, mas você pode estar substituindo as lâmpadas com uma associação com um resistor e um LED para o seu funcionamento. Bom, explicar o circuito. Aqui temos o nosso arrastável, que vai fornecer a frequência para fazer a alternância das piscadas do LED, com o nosso já conhecido CI555. Nós temos um capacitor de 10 nanofarads, que é para o desacoplamento do circuito. Nós temos um diodo, um N41, mas você pode estar utilizando um N4148, que o funcionamento vai ficar o mesmo, para evitar a circulação de corrente reversa. Um relé, de acordo com a voltagem, que utilize no mínimo um relé de 12 volts. Aqui eu estou utilizando um LED laranja, associado com dois resistores de 470 ohms. E nós temos aqui um diodo Zener de 12 volts que vai atuar como regulador de tensão. Um capacitor de 1000 microfarads para estabilização da tensão. Aqui temos uma outra proteção com o diodo BY127, mas se você não tiver o BY127, também você pode estar utilizando um diodo UN4148. E aqui temos um dínamo de bicicleta, que aqui eu vou simular com uma fonte de 12 volts. E para quem nunca viu, esse é um dínamo de bicicleta, que de acordo conforme você vai pedalando, ele vai girando esse eixo e ele vai gerando voltagem nesses terminais, que pode o funcionamento de entre 6 e 32 volts. Aí, nesse caso, ele funciona, esse dínamo, ele fornece uma voltagem máxima de 16 volts com 8 watts. Esse é um equipamento bem antigo, que faz o acionamento de um farol conforme você vai pedalando. Aí o que vocês vão precisar? Um resistor de 1 kΩ, um resistor de 100 kΩ, um capacitor de 15 microfarads, mas você pode estar utilizando de 10, caso não encontre, o CI555, um capacitor cerâmico ou de poliéster de 10 nanofarads, um diodo, um N4001 ou um N4148, um relé conforme a voltagem do circuito, um diodo Zener de 12 volts, um capacitor eletrolítico de 100 microfarads, dois LEDs de qualquer cor, aí você coloca em associação com eles dois resistores de 470 ohms, um diodo BY127 ou um N4148 e um dínamo de bicicleta. Ou se vocês
não quiser utilizar um dínamo, vocês podem estar utilizando uma bateria de 9 volts, que o funcionamento vai ser o mesmo. E aqui nós temos a frequência que esse circuito funciona, com a nossa já conhecida equação. A frequência é igual a 1,44 sobre R1 mais 2 vezes R2 vezes capacitância, que vai dar uma frequência de 478 mHz. Mas se você quiser calcular o tempo, tem essa equação. A frequência é igual a 1 sobre t, que ele vai dar 2,2 segundos e 92 milésimos. Agora vamos ver o funcionamento do circuito. Aqui está o circuito montado na protoboard. E agora vamos alimentar o circuito. O positivo na linha positiva e o negativo na linha negativa. Aí sempre esperem um tempinho para a estabilização do funcionamento dos capacitores. Aí vocês podem estar utilizando um LED de um diâmetro maior, um LED de alto brilho, para que você seja notado na hora de pedalar. Aí, se vocês puderem ouvir, o relé está fazendo a comutação. E se vocês forem fazer a montagem numa plaquinha de circuito impresso, a montagem vai ficar bem mais compacta, já que aqui no protoboard me permite dar um espaçamento melhor para que não haja curto-circuito entre os componentes. Bom, vocês técnicos em eletrônica, hobbyistas, estudantes, se vocês quiserem começar a sua caixa de ferramentas, você compre na loja Suetoco Limitada, loja de fábrica. O que eles fabricam? Sugadores de soldas nesses 4 modelos, 3 em corpo metálico e 1 em corpo plástico. As peças de reposição, O-rings para os bicos do sugador, protetor do bico de sugador de solda, também conhecido como camisinha, que lhe dá um fechamento hermético para que a solda possa ser sugada com mais eficiência. Nós temos aqui 2 modelos de suporte de ferro de solda, que já vem com a esponja vegetal para limpar a ponta do ferro. 2 modelos de suporte para carretel de solda, esponja vegetal para a limpeza do bico da ponta do ferro, alicate de corte zero, cortador de placa com uma régua em alumínio e um riscador em corpo plástico com a ponta de aço afiado. E aqui nós temos uma punção para o perfurador, e aqui nós temos nesse blister 3 punções de diversos diâmetros, de 0,8 mm, 1 mm e 1,5 mm.
caneta para a traçagem da placa de circuito impresso, feita em tinta permanente, um rolinho de estanho para pequenos concertos, uma cartela de código de cores para resistores, grafite em pó, suporte para a placa de circuito impresso para que a sua mão fique livre para manusear a placa e os componentes do ferro de solda, percloreto de ferro, que temos um pacote grande de 25 kg, que é indicado para indústrias e escolas. E aqui temos 3 modelos mais econômicos para que vocês possam ter em casa. E é importante, preparem sempre essa mistura com água fria em ambiente ventilado, porque ele dá uma reação exotérmica e os vapores podem ser meio tóxicos para vocês. Mas depois que a mistura estiver pronta e fria, ela se torna completamente inofensiva. E façam sempre em embalagem plástica. Se fizer em embalagem metálica, ela vai praticamente comer o vasilhame e vocês vão perder a mistura. 2 modelos de perfurador de placa de circuito impresso. Nós temos aqui 3 modelos de placa de circuito impresso padrão para circuito integrado, uma placa de circuito impresso tipo ilha. Aqui temos placas cobreadas virgens, que podem ser de fenolite, tanto de simples e dupla face, fibra de vidro, tanto também de simples e dupla face. E aqui tem uma observação importante: fornecemos outros tamanhos sob consulta. E aqui temos os kits para a confecção da placa de circuito impresso em diversos modelos, com diversos materiais e ferramentas, e claro, para diversos bolsos. Vamos por esse exemplo aqui: Suekit código CK3, laboratório para confecção de circuito impresso em estojo de madeira. O que ele contém? Placa de fenolite cobreado virgem de 5,10 cm, cortador de placa de alumínio com dupla com riscador de ponta de aço afiado, caneta para traçagem, perfurador de placa de fenolite com ponta de 1 mm, percloreto de ferro para diluir em meio litro de água, vasilhame para corrosão e um manual de instruções. E se vocês quiserem entrar em contato com a loja Suetoco Limitada, ferramentas para eletrônica, o endereço, caso vocês queiram trocar correspondências, é na rua Ernesto Biester 77, Jardim Cristal, São Paulo, capital. Fica bem próximo do Autódromo de Interlagos. O CEP de lá é o 047 77 120. O telefone fixo de lá é o código de área 11 5667 5381. Celular WhatsApp também código de área 11 99525 1090. E vocês vão estar conversando com a proprietária Eliana Pavanello Socani. E se vocês quiserem mais detalhes sobre os produtos, é só digitar www.suetoco.com.br. E o circuito de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e indiquem o canal para ajudar no crescimento do mesmo. Muito obrigado por assistir.